Boa noite, caros telespectadoras, telespectadora. 3 de julho de 2026, é o segundo semestre começando. Metade do ano já se foi, né? E mais uma vez agradecendo o carinho de vocês pela audiência, pela permissão de entrar na casa de vocês. Sempre procurando trazer assuntos que eu entenda que sejam do interesse da nossa cidade, da nossa região. E quem vem assistindo ao Pensão Nova Friburgo nas últimas semanas, sabe que vem realizando as tradicionais entrevistas com os chamados por mim de pré-candidatos da terra, que buscarão uma vaga para disputar as próximas eleições, seja para deputado estadual, seja para deputado federal. Já passaram pelo programa os pré-candidatos Zé Alexandre e Zezinho do Caminhão, que buscarão uma vaga para concorrer ao cargo de deputado estadual, e Maária Felícia e Dr. Luiz Fernando, que buscarão a vaga para concorrer ao cargo de deputado federal. Esta noite estou recebendo um pré-candidato que postulará junto ao seu partido uma vaga para concorrer a deputado estadual. Dito isto, este é o tema do programa desta noite. As entrevistas com os pré-candidatos da terra a deputado continuam no Pensando Nova Friburgo. E quem está dando prosseguimento a esta série é Marcos Marinho Soares, o Marcos Marinho, pré-candidato a deputado estadual. Aqui eu agradeço a presença e dou meu cordial boa noite. Boa noite, Modesto. Obrigado pelo convite de estar aqui contigo, mais uma vez, né, Pensando Nova Friburgo, e agora essa oportunidade, né, com os pré-candidatos a deputado estadual da nossa terra. Obrigado pelo convite. Você está acompanhado? Eu estou aqui hoje com a Noemi, que me acompanha sempre aí, quando a gente está na rua, está na imprensa, fazendo a nossa mídia, e com a população que está escutando a gente hoje em casa, né? Deixar um abraço para cada um de vocês que está nos ouvindo dentro de casa, também na internet. É isso aí, que o programa hoje é muito assistido pela internet. Sim. Agradeço a Noemi pela presença, tá, Noemi? Você vai ajudar a nos conduzir o programa. Se achar que a gente está falando demais, você puxa a orelha. Marcos, você apesar de ser um jovem, você tem 32 anos pelo que eu sei, mas você é uma pessoa já bem conhecida na nossa cidade. Mas sempre tem um telespectador novo, principalmente o público mais jovem. Então vamos fazer uma retrospectiva da sua atuação, não só política, que você já tem uma ação política bem importante, é a sua primeira experiência no Legislativo friburguense, mas você tem mais experiência na área política e também tem outras áreas de nosso interesse, né? A gente sabe que você tem programas que foram você que criou, né? Então vamos conhecer um pouquinho mais o Marcos Marins. Maravilha, Modesto. Eu sou de Nova Friburgo, né? Sou filho de Carla Marins e João Marcos de Souza Soares. Fui criado em Olaria desde quando nasci. A minha vida, a minha vivência veio desse contexto, desse bairro que a gente ama tanto Nova Friburgo, né? Formado por confecções, formado pelo comércio, formado pelas nossas instituições. Minha família hoje se divide em Nova Friburgo basicamente nesse eixo Olaria e Conselheiro. Na metade da minha família está em Conselheiro, outra metade está em Olaria. Eu sou oriundo de um colégio público municipal. Eu vim da Escola Municipal Batista, onde eu tive a oportunidade de estudar até a 4ª série. Escola essa que a minha família ajudou na sua construção e desenvolvimento. Meu avô, pastor João José Soares Filho, falecido em 2004, foi um dos construtores dessa escola. Minha avó, Judite de Souza Soares, foi diretora da escola. E meus pais, e minha mãe, foi diretora da escola também por mais de 20 anos, até então o momento que veio a falecer no ano de 2022. A minha vida política, ela começa muito jovem, né? Com 16 anos mais ou menos, eu passo a me interessar pela política eleitoral, pela política partidária, mas meu interesse pela política pública vem quando eu era criança, né? Eu via o dia a dia da minha mãe, professora do município do estado. Como é difícil você ter 3 filhos, ganhar mais ou menos um salário mínimo, né? À época, hoje aumentou um pouco, mas ainda assim muito pouco. Você ter 3 filhos, ganhar muito pouco, ter que trabalhar de dia e ainda estudava à noite. E nunca faltou nada lá em casa, mas também nunca sobrou. Mas o que eu tive de maior patrimônio, de maior herança da minha família foi a educação. Desde o meu avô, da minha avó, até os meus pais. A educação foi, né, para mim, um motivo inicial de participação política. Eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa para estudar no sítio Escola Papete e também no Colégio Nossa Senhora das Dores, um colégio católico, né, muito importante aqui em Nova Friburgo. Então eu começo a minha vida no colégio evangélico, depois eu vou para o ensino médio no colégio católico como bolsista e
nessas oportunidades, nessas vivências, eu passo a me interessar um pouco mais sobre a política pública, né? Que a gente tem que desmistificar de uma vez por todas o conceito de política. Né? Política é fazer, é representar, é pensar a sociedade, é agir. Política não é o que a gente vê como algo negativo hoje, né, dos políticos, eleitoreiros, carreiristas, não é isso. Política é o salário da professora e do professor, política é o seu bairro, o problema do trabalho e renda, do emprego da sua família, isso é política, o valor da cesta básica, isso é política. Enfim, e aí muito jovem eu passo a participar desse processo político em Nova Friburgo. Eu me formei, tive a oportunidade de fazer a faculdade de administração de empresas e gestão pública, me formo na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói. Eu passei no Enem no ano de 2011, já estou ficando velho, né? 32 anos. Você está um garoto. Mas já são 16 anos aí estudando, trabalhando. E das minhas grandes felicidades foi em 2016, quando eu tive a oportunidade de fundar a Rede Educativa Brasil, que hoje é o maior pré-vestibular social do Brasil, presencial. Nós temos cerca de 3.000 alunos matriculados, estudando presencialmente. Desses 3.000 aqui em Nova Friburgo, são cerca de 600. E esse projeto foi fundado por mim no ano de 2016. Bom, nesse período da minha trajetória política, eu estou vereador desde 2024. Sou vereador há 18 meses só. Mas eu tenho 10 a 12 anos nessa construção de vida. Né? Fundei projetos importantíssimos na área de educação, ciência e tecnologia. Sou coautor de um livro chamado Gestão da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação no Brasil. Além dessas oportunidades, eu também consegui e fui convidado para ocupar alguns cargos públicos. Fui secretário de Cultura no ano de 2017 e 2018, secretário de Cultura mais novo do país também. Fui subsecretário de Planejamento, na época, na Sala do Empreendedor, ali na Prefeitura, em 2019. E em 2021 para 2023, eu fui subsecretário e secretário do prefeito Eduardo Paz, lá no Rio. Então, assim, essa é a minha trajetória profissional, né, que eu estudei para isso, me preparei para isso. E como representante do povo friburguense, na Câmara de Vereadores, eu estou há 18 meses. E aí, desde já, né, com muitas polêmicas, mas é importante falar para o cidadão friburguense que nesses 8 meses eu respondi e representei a pauta que o povo me pediu. Fui contra o Vale Alimentação para vereadores, fui contra a retirada de direitos dos professores, denunciei várias questões importantíssimas, como a falta de remédios no Hospital Municipal Raul Sertã, como a retirada de recursos da saúde para pagar show. Enfim, meu mandato foi pautado na independência. Não tenho cargo na prefeitura, não devo favor político a prefeito algum, nem do passado nem atual, e estou aqui para representar a população. Foi essa a minha trajetória nesses últimos 12 anos, mais ou menos. Eu vou tirar 30 segundos só para falar sobre algo que disse o pré-candidato. Vale Alimentação aprovado vergonhosamente na noite de... Eu estou gravando esse programa no dia 1º, eu vou de ontem, no dia 30. Depois que passar esse programa, nós vamos conversar sobre esse assunto. Agora eu posso dizer o seguinte, eu me sinto envergonhado pelos vereadores que aprovaram esse abjeto projeto. Enfim, fica só o recado que nós vamos voltar a conversar depois que eu sair dessa pauta de programa. Agora, Marcos, você é uma pergunta simples e direta. Você é pré-candidato estadual, por que não deputado federal? O que motivou a você ser pré-candidato a deputado estadual? 2 motivos. Eu sou pré-candidato a deputado estadual e não a deputado federal, porque eu estou com o pé no chão. Né? Deputado federal precisa de 80 mil votos hoje para ser eleito. E para deputado estadual, de 25 a 30 mil votos, tem uma cadeira garantida. Então, primeiro, pé no chão. Eu acho que a gente tem condições hoje reais, enquanto Nova Friburgo e região serrana, de eleger 1 a 2 deputados estaduais da região. Essa é a minha primeira decisão. A segunda decisão é porque eu sou um representante regional. Né? As minhas pautas hoje principais trabalho e renda, educação, a questão do desenvolvimento das nossas cidades, infraestrutura, a questão da saúde, que nossa região não tem investimentos devidos na área de saúde, que são várias pautas que eu poderia aqui citar, desde o Hospital do Câncer até a UPA, até a parte de não termos hospitais de referências
em nossa região e na nossa cidade, que pega de 204 mil habitantes em Nova Friburgo até 500 mil habitantes no entorno, nesses 14, 15 municípios. Então, a minha decisão de ser pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, é o mesmo partido do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que eu tive a honra de trazê-lo aqui em Nova Friburgo na semana retrasada, e teve aqui também nos estúdios da TV Zoom. Eu sou pré-candidato a deputado estadual porque eu acho que é o possível e é o necessário. Possível pela quantidade de votos que eu preciso ter para representar a população. Então, é muito ruim quando alguns candidatos vêm só para fazer nominata, vêm para fazer legenda, aí tira o voto do povo da sua cidade e está elegendo um cara lá na Baixada, um cara em outra cidade. Então, primeiro, votar, né, quem aí está acompanhando, está vendo os pré-candidatos, em candidatos da terra, é legal sim, mas tem que ver a viabilidade desses candidatos para que a gente não desperdice o nosso voto. Isso é um ponto. E a questão de ser estadual, porque Nova Friburgo está há 8 anos sem deputado estadual. Nós estamos 8 anos sem um deputado. E aí como que a gente vai reclamar depois da falta de representatividade, da falta de investimentos? São 8 anos sem um deputado estadual e mais de 6 anos sem uma representação efetiva no Executivo que tenha articulação real com o governo federal e com o governo estadual. Ora, a gente teve um prefeito do mesmo partido do governador e do mesmo partido do ex-presidente da República e não conseguiu fazer nenhuma obra e nenhuma infraestrutura real para a região serrana. Isso demonstrou total desarticulação, tanto para ele quanto por agora a tentativa dele de eleger um outro pré-candidato. Então, a gente precisa de representantes reais, possíveis para ganhar a eleição e verdadeiros para que represente a região serrana e tenha articulação. Nesse caso, o meu pré-candidato a governador é Eduardo Paes, do mesmo partido que o meu, e se Deus quiser e se a população assim reconhecer, teremos um governador e um deputado estadual de Nova Friburgo da região serrana. Bem, isso é uma resposta bem pé no chão mesmo. Outra questão, você é vereador, está há 18 meses no mandato, essa pergunta vale para um vereador, mas vale para um deputado também. Tem muitos candidatos, muitos eleitores acabam votando num candidato a vereador, deputado federal, estadual, achando que a caneta dele tem isso aqui, tinta. Que ele vai para lá para resolver os problemas do dia a dia dele. E depois diz que se decepcionou com o candidato. Então, eu considero importante que você fale para quem está do outro lado da telinha, o que pode e o que não pode fazer um deputado estadual, para que depois eles cobrem efetividade, mas cobrem o que é responsabilidade do deputado fazer e ele pode fazer. Modesto, pergunta muito importante, né, até para todo mundo aí, o telespectador, quem está em casa, porque nem todo mundo sabe, né, qual é a função e a gente acaba sendo cobrado por coisas que não são a nossa responsabilidade. Então, vamos falar de vereador. Vereador, ele legisla, ele fiscaliza e ele representa a população. Mas quem executa é o prefeito. Ponto. Então, eu posso sinalizar o que está errado, mas quem tem que corrigir é o prefeito. Eu posso sinalizar o que precisa ser feito, mas quem tem a caneta, o orçamento, é o prefeito. Então, primeiro ponto, o vereador é assim. Por que eu vou explicar isso? Porque deputado não é muito diferente. Deputado está para a sua região e o seu estado, assim como está um vereador para o seu bairro e a sua cidade. A diferença é que a gente tem, tanto para deputado quanto para vereadores, a gente tem pessoas que são eleitas não por causa de um bairro ou só por causa da sua cidade, mas por pautas que a população entende que são necessárias. Exemplo, a pauta da educação. Eu defendo a educação há mais de 10 anos. Se eu for eleito deputado estadual, eu vou representar Nova Friburgo, eu vou representar a região serrana, mas eu vou representar a educação do estado do Rio de Janeiro. A educação do estado do Rio de Janeiro está falida. Os nossos colégios estaduais estão abandonados. E muito mal avaliado em termos nacionais, né? Comparado a outros estados. É muito mal avaliado. Então, inclusive aqui fazer uma pausa, um destaque, os colégios estaduais de Nova Friburgo, vários ficaram bem pontuados no estado. O estado está muito mal, mas em Nova Friburgo a gente ainda tem uma pontuação boa dos nossos colégios estaduais. E destacando aqui alguns deles, o Augusto Spinelli é um colégio que sempre nos recebe muito bem, e alguns outros. Mas são ilhas de excelência, né? Ilhas de excelência.
Perfeito. Não é um padrão. Você está dando o exemplo do Augusto Spinelli. Ele está sempre, mas ali tem alguma coisa que faz que ele seja diferente. Nós temos aqui em Friburgo ilhas de excelência. Sim. E graças a Deus que temos. Mas nós deveríamos ter excelência em todas, né? Sim, exatamente. Então, assim, o vereador representa quem votou nele, claro, mas tem que representar toda a cidade. E aí fica uma crítica minha, Modesto, que a gente, e é um dos problemas da política no país e também no estado do Rio de Janeiro. Eu sou a favor, por exemplo, do voto distrital. A gente tinha que ter o voto distrital para que os deputados estaduais recebessem votação só da sua região. Se eu sou um pré-candidato de Nova Friburgo, eu receberia da região serrana. Por que eu digo isso? Vem muito candidato de fora, estou falando de deputado estadual, né? Vem muito candidato de fora, vem para cá, pega voto e não representa depois a cidade que recebeu o voto. Né? Deputado federal é diferente. Deputado federal ele tem pautas maiores. Então eu posso ser de Nova Friburgo e votar numa deputada ou em um deputado que defendeu uma causa que eu concordo. Uma causa operária, uma causa empreendedora, uma causa, por exemplo, o fim da escala 6x1. Às vezes o deputado não é de Friburgo, mas defende uma causa federal que eu goste. Né? Mas o deputado estadual não. O deputado estadual ele precisa garantir infraestrutura e recursos para a cidade e para a região, principalmente de onde ele vem. Ou então ele tem que trabalhar as pautas estaduais. E aí não é muito diferente de vereador. Mas uma crítica que eu tenho é que os vereadores eles estão na ponta da política. Se os vereadores que estão na ponta da política não fiscalizarem, a política toda desanda. Porque a ponta do recurso público no país que chega na mão das pessoas, que chega na merenda da escola numa creche, que chega na vaga de hospital, no atendimento numa necessidade de um exame médico, como é uma questão da colonoscopia e vários outros exames que estão faltando em Nova Friburgo, esse vereador ele tem que fiscalizar para que isso aconteça. Ele não pode vender o mandato dele por meia dúzia de cargos para o prefeito em troca de fazer e falar o que é certo. Entende, Modesto? Já deputado também não é diferente, o deputado tem que fiscalizar. Mas o deputado hoje no Brasil, estadual, ele é um articulador regional. Então, ele precisa trazer conquistas para a sua região. E Nova Friburgo não tem deputado estadual há 8 anos. Isso eu lamento porque nós somos 155 mil eleitores no mínimo, né? E tivemos ocasião que nós elegemos 2 deputados. E não tem tanto tempo assim. Sim. Né? Eu não tenho nada que apareça esse voto. Eu defendo os da terra e pronto. Eu recusei realmente ao longo desses anos, e esse ano também, pessoas que queriam aparecer no programa. Eu falei, não, no meu programa eu só falo candidato da terra e pronto. Até porque não dá para entrevistar todo mundo, né? Muita gente. Não dá, então não dá. Mas eu entendo o seguinte, que Friburgo, nem Friburgo não, eu respeito muito que o doutor Otto gostava de chamar de Nova Friburgo. Então, Nova Friburgo tem condição de ter, e eu considero um desastre que nós há 8 anos não temos um deputado estadual. Sim. Que seja um. Sim. Tá. Agora, você, Marcos, na última eleição que você disputou, foi em 2024, quando você concorreu a uma cadeira a vereador pelo PSD, onde você obteve 1.496 votos. Você já disse que continua filiado ao PSD. Isso. Né? Eu vou falar um pouco na frente, mas você já foi candidato por outro partido. Já. Tá. Agora, por que exatamente o PSD? Perfeita pergunta, Modesto. O partido hoje no país, ele segue uma lógica muito, no caso para os vereadores, né, municipalista, né, ou então do que você acredita na macropolítica. E aí é sempre um desafio para a gente. Às vezes a gente acredita em um partido na macropolítica, mas quando chega no município, as lideranças locais, a gente às vezes não tem tanta afinidade. O PSD foi o partido que eu tive a melhor afinidade local, estadual e nacional. Porque o PSD ele está preocupado com o desenvolvimento do país. O PSD está preocupado se vai ter comida na mesa do trabalhador, se vai ter emprego para as famílias, se a mãe vai poder sair de casa e preocupada se o filho, se a filha está na creche, se tem mediador para as famílias atípicas. O PSD está preocupado com as pautas que verdadeiramente constroem o Brasil. Eu não aguento mais, a população também não aguenta mais uma rivalização, uma rivalidade, uma polarização. A gente não aguenta mais uma polarização que o país ainda é polarizado, mas não é polarizado mais em partido.
O país está polarizado ainda no conceito da falta de lideranças que nós estamos passando. E a falta de lideranças do Brasil, ela se reflete também para os municípios. Então, quando eu escolhi o Partido Social Democrático, é onde eu me senti confortável para falar, olha, eu defendo a segurança social. Eu defendo que quem está precisando realmente tenha alguma ajuda. Mas eu defendo a liberdade econômica. Eu defendo o empreendedorismo. Eu defendo a educação financeira. Então, é o partido que eu me senti mais à vontade de defender o que eu acredito, que é o social para quem mais precisa. E aí, eu tenho muito cuidado para não misturar as coisas, mas eu tenho que falar, eu sou cristão, eu fui criado nesse contexto. Então, me espanta às vezes algumas pessoas que se dizem, que acreditam em Jesus e são contra dar uma cesta básica para quem está passando fome. Isso não é assistencialismo, isso é salvar vidas. Então, eu acredito nisso. Agora, dentro da pauta um pouco mais liberal, um pouco mais ao centro-direita, eu acredito que a gente tem que dar instrumentos para que os jovens empreendam no Brasil. Eu acredito que a gente tem que desburocratizar a nossa economia, diminuir os impostos. O brasileiro não aguenta mais pagar imposto. A gente trabalha até o meio do ano só para pagar imposto. A gente não aguenta mais burocracia para abrir uma empresa, para manter uma empresa. Então, é esse equilíbrio que o país está precisando, que é o que eu quero defender. Eu sou muito jovem para me indispor com políticos do passado que tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. Eu não quero ser rotulado de A ou B. Eu quero construir um país novo, eu quero construir uma política nova, eu quero construir um Estado do Rio de Janeiro novo. E olha como está triste a nossa ALERJ, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Modesto. Vários deputados presos, vários deputados afastados e praticamente a ALERJ, não vou dizer toda, mas metade da ALERJ investigada, com uma nova operação agora da Polícia Federal, ontem. Então, é muito triste, até para a própria população e para nós que somos novos políticos, não politiqueiros, novos políticos, é muito difícil para a gente contextualizar isso para o povo. É muito mais fácil chegar na rua e falar: vota em mim porque eu sou de esquerda, vota em mim porque eu sou de direita. Não vota em mim porque eu sou de esquerda, não vota em mim porque eu sou de direita. Isso não vai agregar em nada no nosso país. Eu vejo vereador pedindo voto falando que é contra o aborto. Falo, que bom, acredito que ninguém é a favor do aborto, ninguém gostaria de abortar. Mas o senhor é candidato a vereador, não é candidato a deputado federal. Isso é pauta do Senado, isso é pauta hoje do STF, não é pauta da vereança. Então, a falta de educação política ainda faz com que a nossa população seja iludida, manipulada e esqueça do que importa. O que importa? Trabalho, diminuição dos impostos, uma economia que funcione, infraestrutura para as nossas cidades e um partido que seja sério e dê essa condição. Então, o PSD, eu achei essa condição de dialogar e falar o que eu acredito. No PSD, eu achei lideranças sérias do ex-prefeito e pré-candidato ao governo do estado, Eduardo Paes, uma pessoa que eu confio na possibilidade, na capacidade de gestão que ele tem. Eu conheci pessoas que hoje eu posso chamar de amigos, a deputada federal Laura Carneiro, uma mulher séria que faz pautas sérias para o nosso país, o deputado federal Daniel Sorães, um homem sério que defende a saúde e, entre outras questões, a eficiência também da gestão pública. Então, o PSD foi o partido que eu verdadeiramente me achei. Eu não estou ali por conveniência política, não estou ali por favores políticos, eu estou ali porque eu acredito em quem está ali. E se algum dia eu não acreditar mais nas pessoas que estiverem ali, graças a Deus a gente tem o livre-arbítrio também de sair. Mas hoje eu tenho a certeza que são os melhores quadros no estado do Rio de Janeiro para transformar o nosso estado e acabar com essa sujeira que a gente está vendo herdada por Cláudio Castro, por Bacelar e por tantos nefastos da política brasileira que fizeram, inclusive, os seus espelhos em Nova Friburgo, na figura do Executivo. Eu lamento, a situação da nossa ALERJ não é de hoje. Não preciso, esse filme já tem bons 10 anos, talvez. Tropa de Elite 2, o que é que ele mostrou? Exato. Mostrou o quê? A ALERJ dominada pelo crime organizado. Então, isso é muito triste, a gente botar 70 deputados e a gente ter que estar contando ali quais são os sérios, quais são os não sérios, né? Então, eu espero que dessa vez a gente tenha a noção exata de colocar 70 pessoas lá dentro
que pelo menos podem ser falhas. Nós somos seres humanos falhos, você ainda estava falando aí. Cristo veio ao mundo, inclusive, né? Não é à toa que ele foi atrás, a parábola do pastor que foi atrás da ovelha desgarrada, né? Ele veio para pegar pessoas, sim, mas uma coisa é você ser falho, outra coisa é ser bandido, corrupto. E chega da nossa leste de ter essa sujeira, que a gente tem a capacidade de escolher. Podemos ser pessoas falhas, mas pelo menos um nome que muita gente... Eu vou falar probo porque é o que veio na cabeça. A pessoa é honesta, né? No final das contas é isso. Agora a questão, você já falou do PSD, porque as razões que você optou por esse partido. Agora, você acredita que o partido, nós estamos aí há menos de 20 dias, praticamente 20 dias do início das convenções, Sim. que escolherão os candidatos dos partidos. Em primeiro lugar, você acredita que o seu nome será convencionado? Em segundo, você acredita, querendo ou não, ele tem uma campanha, e é uma campanha, de certa forma, um tiro curto, né? Que vocês vão ter que se virar nos 30, né? E que precisa de auxílio, e existe um fundo partidário, que aí a questão se é justo, não é justo, mas ele existe e vai ser gasto. Como é que você acredita que o seu partido vai conceder a vaga a você e vai te dar condições de realmente você buscar esses 25, 30 mil votos que você vai precisar fazer não só em Friburgo, mas provavelmente na região? Maravilha. Olha, o primeiro que eu não anuncio uma pré-candidatura sem autorização do meu partido. Então, se hoje eu estou aqui me colocando como pré-candidato, é porque o PSD autorizou. Eu conversei com o Eduardo Paes, conversei com o Pedro Paulo, conversei com o Laura Carneiro, conversei até com o Kassab, tive a oportunidade de estar em São Paulo, fui recebido na casa do nosso presidente nacional. Então, se hoje eu sou pré-candidato a deputado estadual, é porque me autorizaram partidariamente também. Antes disso, conversei com a minha equipe, conversei com a população e muita gente na rua pedindo isso. Marcos, a gente precisa de um representante. A pessoa acaba se emocionando e fala também de 2028. Mas acho que 2028 é a pauta para depois. Nesse momento, a gente precisa de um representante. Então, com a decisão do que a gente ouviu na rua, da população, eu acho que essa pré-candidatura será homologada na convenção partidária sem dificuldade. Outro ponto também importante é que nós construímos uma nominata muito forte. Isso é bom, isso não é ruim. Porque hoje o PSD elege mais de 10 deputados estaduais, né, o PSD. Então vai ter deputado sendo eleito com 40, 50 mil votos, mas vai ter deputado também sendo eleito com 25, 20 talvez. Então hoje a cláusula de barreira vai ficar ali nos 23 a 25 mil votos, o mínimo. Então a gente hoje compõe essa condição. O partido, como ele está muito forte, ele só está autorizando pré-candidaturas de pessoas que têm condições, pelas pesquisas, pela voz da população, pela análise de cenário, pessoas que têm condições reais de ter mais de 10 mil votos. Então, se a nossa candidatura hoje está na rua, né, a nossa pré-candidatura, é porque a gente já se posicionou dessa forma. Uma candidatura que consegue chegar, né, aí acima dos 20 mil votos e conquistar a cadeira. Em relação à pergunta do fundo partidário, acho que a gente tem que parar com essa hipocrisia. Ontem teve uma discussão sobre o fundo partidário lá na Câmara, inclusive. Vereadores que usaram o fundo partidário falando que não usaram. A ignorância é tamanha que eles nem sabem o que é o fundo partidário. O panfleto que eles receberam, o adesivo do carro que eles receberam do prefeito Johnny Michael foi pago pelo fundo partidário. Então, a gente tem que diminuir um pouco essa hipocrisia que tanto o PL quanto o PT usam fundo partidário. São os dois partidos do Brasil. Até porque eles têm os maiores valores, são para eles? São para eles. O maior fundo partidário do Brasil foi para o PL, do Johnny Michael. E o outro maior fundo partidário do país foi para o PT. Então, a gente tem que parar com a hipocrisia. Não é nem direita nem esquerda. Os dois estão usando igualmente fundo partidário. Inclusive, um está usando mais, que é o PL. Eu não tenho nada contra o fundo partidário. Eu acho que o valor é muito alto. Porque é isso que eu ia te falar. Porque a gente entende o seguinte, você já falou aí, eu sempre falo, não adianta ser contra o político, tem que ser contra o mal político. Porque político, a gente vai ser, você é contra, não quer votar, eu não gosto de político, a Câmara Federal é um bando de safados, a Assembleia só tem corrupta, a Câmara Municipal, lamentavelmente, hoje eu digo que tem uma parcela, pelo menos, que não respeitou o povo ontem.
Mas você é contra, mas você acaba sendo administrado por um político. Então, por que não tentar escolher melhor o político? E o custo, eu falo o seguinte, tudo na vida tem um custo. Nós não estamos adorando ver a Copa do Mundo aí? Sim. Tem um custo. E a democracia tem um custo. Se o custo é para pagar para ter bons nomes, eu não sou contra. Eu considero o valor exagerado também. Sim. Mas acredito que ele é necessário. Então você acredita que o partido vai te dar essa condição? Eu vou fazer uma comparação do fundo partidário que eu acredite hoje. Acredito que um pouco, sim, mas eu vou dar um exemplo. A minha crítica contrária ao fundo partidário hoje no país é porque o fundo partidário hoje está funcionando igual crédito de banco. Quem tem dinheiro acessa o crédito no banco facilmente. Uhum. E quem não tem, não acessa. Isso é verdade. O banco te empresta quem não precisa. Quem não precisa, pega empréstimo. Quem mais está precisando, não consegue. Um jovem hoje no país quer empreender, precisa de 10 mil reais para abrir um comércio e não consegue. Fundo partidário é muito parecido, infelizmente. Então, assim, ainda eu tenho certeza que, caso eu tenha, eu vou ter muito menos que outros. Porque ainda é a disfunção da democracia brasileira. Mas com muito menos a gente faz muito mais, Modesto. Porque eu tenho nome limpo, eu tenho minha cara limpa, eu posso ir para a rua, posso pedir voto, eu não sou investigado, nunca respondi nenhum processo na minha vida, a Alerj, lá nunca fui deputado, não estou nessa confusão toda da Alerj, então eu tenho a tranquilidade no meu coração de poder ir para a rua e pedir voto, então eu também tenho essa facilidade. Agora, pelo que a gente acompanha, eu sou contra o fundo partidário como existe hoje no país, acredito que alguma coisa eu possa vir a receber, que vai ser 100% revertida, até já deixo aqui meu compromisso. Caso eu receba fundo partidário, 100% eu vou reverter em Nova Friburgo. Porque isso é emprego, mão de obra local. Claro. Então, Marcos Marins recebeu 100 mil de fundo partidário. Gente, isso vai ser para uma gráfica, isso vai ser para pagar gasolina, isso vai ser para pagar mão de obra, pessoal que está panfletando na rua. Então, isso é declarado oficialmente. E se não for bem declarado, a pessoa tem que responder por isso. Então, é isso. Agora, eu estou fazendo uma campanha de arrecadação online, que já é permitida. Tá? Quem quiser fazer alguma doação, quero apoiar. Eu fui o candidato que ficou no top 10 do Brasil na primeira semana. Eu fiquei entre os 10 candidatos que mais arrecadaram no Brasil com doação espontânea da população. Eu arrecadei cerca de, eu não lembro agora o valor exato, mas na primeira semana eu fiquei entre os 10 que mais arrecadaram no Brasil. Eu arrecadei acho que 20 mil, Renan Santos arrecadou 150 mil, pré-candidato à presidência, que está famoso na internet, Kim Kataguiri, lá em São Paulo. E eu vou continuar com essa campanha online. Eu acredito que a gente consiga bater de 100 a 200 mil de doação da população. Porque a população está me acompanhando no meu trabalho. Pode doar R$5, doar R$10, doar R$20. Quem é contra fundo partidário tem que ser a favor da doação. Porque, só falando, tem um custo. Não dá para ser contra tudo A também. democracia tem um custo. Sim, sim. Tudo na vida tem um custo. Eu canso de falar, almoço de graça, papai e mamãe dão quando papai e mamãe se está bem com o filho, né? Sim. Senão nem isso dão. Então, tudo na vida tem um custo. E até para a população, Modesto, entender rapidamente, para a gente superar esse assunto, se você é trabalhador e ganha um salário mínimo e quer se candidatar a vereador, você não vai ter grana para conseguir pagar um panfleto, para pagar gasolina, para ir para a rua pedir voto. Então, você, quando for candidato a vereador, vai receber ali 20 mil, 15 mil para fazer sua campanha. O problema não é o fundo partidário, o problema é a desigualdade. Porque ele não é equânime a divisão dele. Tem gente recebendo 1 milhão lá em São Paulo e o candidato aqui de Friburgo recebendo 15 mil, 20 mil. Esse é o problema. Charles, vamos para o nosso rápido intervalo? Iremos para o nosso rápido intervalo, voltamos daqui a 2 minutos. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso.
Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. A NR1 mudou. Os riscos psicossociais agora fazem parte da segurança do trabalho. A saúde mental também é uma responsabilidade da empresa. E nós, da Demorais Consultoria, estamos prontos para te ajudar com a identificação, avaliação e plano de ação para esses riscos, garantindo total conformidade legal. Sua empresa está preparada para essas mudanças? Demorais Consultoria. Juntos, transformamos segurança em cultura. Estamos retornando, conversando hoje com o pré-candidato a deputado estadual, Marcos Marim. Marcos, apesar de jovem, eu já falei, 32 anos, você já desfrutou, se não estou enganado, 4 eleições. 2 para vereador, a primeira em 2016, pelo jeito você desfrutou, mal tirou o título, você já disputou. Quando você concorreu pelo PP, e obteve 1.085 votos. Pela primeira eleição, você foi muito bem votado. Não sendo eleito, mas foi bem votado, com a eleição que você foi muito jovem. E a última já citamos, que foi a que você foi reeleito agora, recente, em 2024. Em 2020, na condição de... Você foi pré-candidato a vice-prefeito. Eu fui candidato também em 2012. 2012? Eu tinha 18 anos. Essa eu nem vi, não. Essa passou batida. Eu tive 300 votos. Você foi candidato a vereador também? Vereador. Ah, então essa aí, quem me informou ontem, não me informou direito, Eu estou trabalhando, aquela pessoa assim, que olha, estou aqui trabalhando pela cidade. Eu ganhei vereador na terceira vez. Foi a terceira vez. E agora eu estou vindo a deputado na terceira vez também. É. E você, em 2012, você foi candidato a deputado estadual. Uhum. Na época você veio pelo PSD, Sim. PSD. Você obteve 6.892 votos, sendo que 4.506 em Friburgo, ou seja, 65% dos seus votos foram aqui da cidade. Uhum. Naquela eleição de 2022, o seu partido já elegeu uma boa bancada, ele elegeu 7 deputados e o menos votado teve cerca de 24 mil votos, ou seja, naquela faltou bastante de votos, né, para você ser eleito. Evidentemente, faltaram votos para a sua eleição, mas além disso, o que você acredita que você precisa fazer diferente hoje, até porque você, em 4 anos, já é uma pessoa diferente, todos nós mudamos em 4 anos. Eu sempre peço, né? Eu sou daqueles que eu peço que Deus me permita que no dia seguinte eu seja melhor do que no dia anterior. Mas, infelizmente, tem pessoas que no dia seguinte são pior do que foram no dia anterior. Mas eu espero que você tenha mudado desse lado político, você ganhou mais vivência. O que você acredita que você vai ter que fazer de diferente que você fez em 2022 para você agora, você mesmo disse, o número que está aqui é o número que você mais ou menos disse, em torno de 25, 30 mil votos. Sim. O que você tem que fazer agora que você não fez em 2022 porque você não tinha experiência para isso ou não foi possível? Maravilha, Modesto. É porque eu não tinha visibilidade. A política ela exige, o cidadão nos exige essa visibilidade. O cidadão está trabalhando, o cidadão não está indo na igreja, está indo na escola, ele não está preocupado em saber em quem ele vai votar, infelizmente. E, principalmente no Brasil, as pessoas decidem o voto muito em cima da hora. Para deputado, as pesquisas mostram que são 15 dias antes e já Saiu uma pesquisa agora, eu estou com medo de errar o número, mas assim, acho que mais de 70% das pessoas não lembram quem votou para deputado na última eleição. Não lembram, simplesmente não lembram. Então, eu lembro que eu votei no candidato, eu só voto em candidato da terra, né? Então eu lembro. Mas claro, o senhor tem esse acompanhamento, né, nos entrevistas, mas assim, o que acontece? O que eu já fiz de diferente é que eu tive a oportunidade, né, de ser eleito vereador. Então a população que ainda não sabia quem era Marcos Marins,
quais eram os valores, quais eram as pautas, as defesas, teve essa oportunidade nos últimos 2 anos de me conhecer melhor. Olha só, eu falo de educação há 10 anos, já atendi 10 mil famílias na área da educação. Mas o cidadão que acompanha a política do dia a dia, a professora da escola de Nova Friburgo, da creche, passou a saber de fato quem eu era e o que eu acreditava quando eu fui lá e falei, olha, é um absurdo a retirada dos direitos dos professores de Nova Friburgo. A prefeitura tirou o direito ao difícil acesso, tirou o direito à pecúnia. Antes o professor podia pegar o recurso da passagem e financiar uma motinha, financiar um carro, agora não pode mais, só é obrigado a usar o Rio Card. Então, quando eu comecei a me posicionar, tive a oportunidade, a visibilidade de ser vereador, de estar na TV Câmara todo dia, de ser entrevistado por pessoas que são tão inteligentes como o senhor, a população teve mais oportunidade de me conhecer. E aí a população falou, opa, pera aí, antes me chamava de garoto, agora já não estão mais me chamando de garoto, eu agradeço por isso, porque eu gosto de ser chamado de garoto. Não, você é um jovem, mas não é um garoto. Exatamente. Né? Mas só que quando eu cheguei na Câmara, algumas pessoas mal intencionadas tentaram me desqualificar por ser jovem. E ser jovem, ou a juventude que ainda está em mim, né, ser jovem para mim é uma honra. Mas tem pessoas que são jovens com pensamentos ruins, tem pessoas que são mais antigas com pensamentos bons. Enfim, e aí... qual é essa questão? Eu já fiz diferente, porque hoje a população já me reconhece. Conhecer e reconhecer são questões diferentes. Hoje eu posso ser reconhecido como vereador que votou contra o Vale Alimentação, como vereador que denunciou os desvios na saúde, como vereador que representou os professores, professoras, pessoal do apoio, as merendeiras, quando os projetos vieram para a Casa Legislativa e eu não aceitei que fosse retirado direitos dos nossos servidores. Como vereador que fez o plano de cargos, carreiras e salários da saúde e aprovou uma emenda de R$2 milhões para ser implementado o plano. Está pronto, lá na mesa do prefeito. Eu consegui aprovar mais de 50, encaminhar mais de 50 projetos de leis, requerimentos e indicações legislativas em 2 anos. Então, eu já mostrei para a população que eu não tenho medo de trabalhar, eu gosto de trabalho. Já mostrei para a população que eu não tenho nada a esconder, porque até quem fica incomodado com a minha fiscalização tenta trazer fake news para a rua e eu vou lá, boto a cara e respondo à altura, e que eu tenho coragem para representar o povo. Então, se eu tenho coragem para representar o friburguense dentro de Friburgo, na minha casa, vocês acham que eu não vou ter coragem de representar vocês na Alerj? De bater no peito e falar, olha, governador, se Deus quiser, futuro governador Eduardo Paes, eu votei no senhor, sou um deputado estadual do senhor e agora eu preciso que Nova Friburgo tenha um hospital decente. E agora eu preciso que o Hospital do Câncer saia do papel de uma vez por todas. Eu preciso que os colégios estaduais sejam reformados e tenha professor em sala de aula. A gente está com um déficit modesto de 9.500 professores e professoras. Está faltando 9.500 professores em sala de aula no estado do Rio de Janeiro. Então, o que eu precisava fazer de diferente da última eleição para deputado estadual para hoje é que a população de Nova Friburgo região e de todo o estado do Rio de Janeiro pudesse conhecer meus valores, as minhas pautas e pudessem ter certeza que eu tenho coragem. Porque até ameaçado de morte eu já fui nos últimos 2 anos e eu não abaixei a cabeça. Porque eu não vou abaixar a cabeça para vagabundo. Seja vagabundo de Nova Friburgo ou vagabundo da Alerj ou do estado do Rio de Janeiro. Porque o cidadão tem que ter certeza que votou e que vai ser representado por 4 anos. E não que no primeiro mês seguinte esse deputado ou esse vereador vai se vender para o sistema, para o prefeito, para o governador, para quem for. A única coisa que eu vou vender no mandato é a melhoria da minha cidade. Isso sim eu vou vender. Olha, vou vender o turismo de Friburgo, vou vender as belezas da minha cidade. Isso eu vou vender. Olha, a gente tem que investir no turismo de Friburgo para ter mão de obra qualificada, para ter economia girando. A gente tem que diminuir o ICMS e valorizar a moda íntima. A gente tem que agregar valor aos produtos, à produção agrícola do nosso eixo, do cinturão verde do estado do Rio de Janeiro, que fica aqui na nossa cidade, na nossa região. Isso sim, eu vou botar a cara e falar, governador, eu te apoio se você fizer isso. Agora, esses políticos que a gente está acompanhando, que não conseguem sobreviver a um toque da Polícia Federal, sinceramente não dá. Porque esses caras venderam a alma, só Deus sabe para quem, mas não foi para representar a população do estado do Rio de Janeiro. Uma outra questão que todo mundo já sabe, isso não é novidade, as eleições no Poder Executivo, conforme demonstra o resultado dos pleitos anteriores, influenciam no número de cadeiras conquistadas pelo Poder Legislativo. Isso é público e notório.
independentemente se a eleição é na esfera municipal, estadual ou federal. Bom exemplo, nós tivemos aqui mesmo no Nova Friburgo, nas últimas eleições, quando o prefeito do nosso município teve uma votação muito expressiva e o seu partido elegeu 6 vereadores. No caso das eleições para o deputado estadual, isso influía muito a eleição para governador e um pouco também para presidente, mas eu acredito que bastante para governador. Você mesmo está dizendo que você faz parte do mesmo partido do pré-candidato Eduardo Paes, que por hora as pesquisas indicam que ele tem boa possibilidade de ser o futuro governador. E nesse caso, é provável, como você já disse aí, que o seu partido, o PSD, seja majoritário na Assembleia Legislativa em número de cadeiras conquistadas. Isso, por um lado, é bom, porque tem mais vagas, por outro lado, é ruim, precisa de mais votos. Como é que você está pensando sobre isso? Essa pergunta é muito boa, porque precisa de mais votos os primeiros colocados do partido. Sim, sim. Só que o partido, por ter uma nominata forte, ele vai puxar... isso aí vai puxar votos. Exato. Então, é melhor hoje saber que, votando em Marcos Marins, a população está elegendo um deputado estadual, vai eleger um deputado estadual, ou vai garantir que esse deputado seja representado na LERJ pelos seus, do que jogar voto num candidato, num pré-candidato, que a nominata do partido não faz nenhum. Tem muitos milhares de votos desperdiçados em partidos hoje. Primeiro que tinha que acabar essa palhaçada do Brasil de ter mais de 40 partidos. Isso é ridículo. Um dia desses estavam querendo abrir partido com o nome de time de futebol. Imagina. Eu sei disso. Isso aí, cá entre nós, é uma democracia enviesada, né? Porque Exatamente. não justifica ter tantos partidos. Não dá. Lá fora você tem os republicanos, lá nos Estados Unidos, tem os republicanos e os democratas, e dentro dos republicanos e democratas você tem pessoas com visões de mundo diferentes. Isso aí. Né? Na Inglaterra você tem trabalhistas e conservadores e por aí vai. Você vai ter um republicano que defende educação e um democrata que defende educação, cada um com o seu viés. No Brasil, a própria eleitor fica confuso. Você tem partido de tudo. Então, assim, é inviável o modelo partidário hoje do país. E por isso que eu sou a favor de partidos fortes. Mas eu entendi a sua pergunta e a gente vai eleger, sim, mais de 10 deputados estaduais. A gente tem condições de estar nessa nominata e ganhar essa eleição. Hoje, até respondendo a sua pergunta anterior, quem for votar em Eduardo Paes tem grande chance de votar em Marcos Marins. Nós somos do mesmo partido. Então, isso também é um diferencial das últimas eleições. Nas minhas últimas campanhas, eu não tinha um governador da minha nominata, do meu partido. Não tinha um prefeito do meu partido, não tinha um governador do meu partido. É a primeira eleição que eu tenho a oportunidade de ir para a rua e falar, olha, eu confio e gosto desse candidato a governador e eu também sou pré-candidato, candidato do mesmo governador. Então, isso puxa o voto de nominata e legenda. As pesquisas estão dizendo, né, todo dia sai uma pesquisa diferente, mas botam o Eduardo muito à frente, inclusive em Nova Friburgo. Isso faz com que a gente tenha uma sobra eleitoral muito grande que possa vir para a candidatura de Marcos Marins, a minha candidatura. Então, eu acredito que com o nosso trabalho, a visibilidade, a gente tem essa condição. Nova Friburgo tem 110 mil votos, mais ou menos, 110 mil votos válidos para deputado. Tem lá os 30 mil que sempre anulam, branco, etc. Mas tem 110 mil votos válidos para deputado. E aí, para todo mundo que está acompanhando em casa, a gente só precisa de 15% do eleitorado friburguense, 15% a 20%, para garantir um deputado estadual da região serrana. Nas últimas eleições, eu tive voto em todas as cidades da região. Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Sumidouro, Duas Barras, Teresópolis. Tive quase 500 votos em Teresópolis, Modesto. Então, assim, tem condição da gente ganhar essa eleição e com Eduardo Paes sendo um pré-candidato ao governo do estado, isso vai puxar voto, a nominata é forte, mas isso é bom. E por último, mas não menos importante, Eduardo sendo governador, ele vai puxar também muitos deputados para ser secretários. Então, vai ter gente sendo chamada até 5, 6, 7 no suplente. Ou seja, suplência poderá. Nós estamos nos 10 minutos finais, tem uma pergunta aqui que é algo que você já deu mais ou menos saiu dela, mas eu tenho que voltar. Uhum. Nós ansiamos, eu pelo menos sou um, por isso que eu defendo os candidatos da terra,
que seja, nós tenhamos na Amberge. Eu reconheço que na Câmara Federal é bem mais complicado, mas na Leste nós temos a obrigação de ter um representante lá. Mas eu quero um representante durante 4 anos. Sim. E existe, a gente já viu esse filme, é eleito e 2 anos depois quer sair candidato a prefeito. Essa é uma pergunta que eu posso te deixar como diz outro, saia justa. Você eleito deputado estadual em 2026, você vai ser tentado a ser candidato a prefeito em 2028? Eu eleito deputado estadual, eu vou fazer de tudo o necessário para mudar a Nova Friburgo. Essa é a minha resposta. 2028, se Nova Friburgo continuar no caos administrativo, de saúde, de infraestrutura em que está, aí a gente tem que avaliar quais são os quadros. Se eu fui eleito deputado estadual e eu tenho um bom quadro, uma boa pessoa para apoiar para prefeito, eu apoio. Agora, se eu não for eleito para deputado estadual e tiver uma ótima votação... Não, mas é diferente. É outra questão. Se você não for eleito, você pode concorrer à reeleição de vereador, Exatamente. Pode concorrer a prefeito. Quem vai responder essa pergunta... Pode ser candidato a vice. Quem vai responder essa pergunta é a população. Hoje a cidade está um caos administrativo. Mas caso você seja eleito, você... A minha preferência, se eu for eleito deputado estadual, a minha preferência é investir numa candidatura a prefeito de algum bom quadro da nossa cidade. Se houver. Eu acredito que... Vamos ver. 2028 ainda está longe. Respondi? Não estou em saia justa, não. Eu não tenho saia justa, porque assim, eu aprendi... Eu fiquei mais ou menos satisfeito. Mas eu aprendi desde criança, e a Bíblia diz isso, que é sim, não. Claro, a gente pode mudar de opinião, isso acontece. Claro, o ser humano pode mudar. Mas assim, eu sendo eleito deputado estadual, a gente tem uma condição de trabalho muito boa. A gente tem que mudar os colégios estaduais, a gente tem que mudar a infraestrutura da região serrana, tem muito trabalho a ser feito, Modesto. Se surgir um bom nome para prefeito e eu sou deputado estadual, eu apoio esse bom nome, sem problema algum. Agora, hoje, nesse exato momento, eu não vejo bons nomes nem para pré-candidatura a deputado estadual, né? Tem alguns amigos, colegas, né, que eu posso chamar, mas eu não consigo enxergar, de fato, bons nomes na pré-candidatura de prefeito. Eu acho que está até um pouco cedo para falar sobre isso. Está um pouco cedo, sim. Tem alguns pré-candidatos a deputado falando que vão vir a prefeito, que vão ser o substituto do atual prefeito. Assim, acho que primeiro tem que botar voto na urna, segundo tem que cuidar da própria cidade. Né? Nós estamos chegando, você já começou a falar um pouquinho sobre isso. Vou pegar o exemplo da eleição 2022. Naquela eleição, nós tínhamos cerca de 155 mil eleitores, 101 mil foram às urnas e votaram para deputado estadual. Perfeito. 101 mil? 101 mil. Perfeito. E desses, cerca de 65% dos votos nossos foram... nossos eleitores votaram para deputado estadual. E somente 38 mil votaram em candidato da terra. Tá? Ou seja, acabamos não fazendo deputado nenhum, né? Tivemos aí um ensaio de um suplente que nunca foi. E não vai ser mesmo, né? Não vai ser agora que ele vai ser. Dito isso, como fazer? Primeiro, eu tentei ver essa semana no site do TCE o número exato de candidatos hoje, mas eu acho que eles ainda não têm esse número porque não foi possível saber, né? Devemos talvez 2026? Não dá para saber. Tem que esperar os registros. Então, não, estou falando do número de eleitores. De eleitores. O site do TSE, para variar, né? Sim. Não consegue abrir. Vou pesquisar. Mas o que fazer? Primeiro, para convencer o eleitor a ir às urnas e segundo, para votar nos nossos candidatos. Perfeito. Eu acho que, primeiro, a gente tem que conversar com o eleitor sobre a importância de ter um deputado. Isso é básico. Tem que explicar para o eleitor que se a gente tem um problema hoje na RJ 116, isso deve à falta de representação estadual também. Se a gente tem um problema hoje na infraestrutura da nossa cidade e região, nos investimentos da saúde, se a gente tem problema hoje na educação, falta a representação local. Então, primeiro, falar para o eleitor votar, porque o não voto é um voto. É uma decisão. O não voto é uma decisão. O não voto é uma decisão. É ausentar de ter um representante local. É o caso, por exemplo, ontem na Câmara, eu não sei se nós tivemos vereadores que não foram votar. Sim. Se não foram, tomaram a decisão. Sim. E segundo, até vou voltar à pergunta anterior sua, que eu estou pensando agora, a gente tem uma candidatura hoje em Friburgo, pré-candidatura a deputado estadual mais à extrema direita,
que no partido dele precisa de 60 mil votos para ganhar. A gente tem uma candidatura hoje mais à esquerda, que no partido dele precisa de uns 50 mil votos para ganhar. Hoje, a única pré-candidatura a deputado estadual, e se eu estiver errado, eu peço até desculpas, mas é a análise que a gente fez de números, que tem condições de ganhar com 25 a 30 mil votos, é a nossa. Porque o PSD hoje é possível entrar nas últimas vagas de 25 a 30 mil votos. Então, também a gente tem que dialogar com o eleitor de entender a viabilidade. Entende? A gente tem, esses números são muito baixos de 2022, mas eu tenho certeza, eu não sei se eu posso apostar algo aqui, né? Mas eu aposto no chimarrão, se quem ganhar ou quem vai perder, a gente vai junto lá em Muri, tem que ser o de Muri lá, que eu gosto de ir lá. Eu combino com o senhor que esse ano vai ter mais votos, mais de 40 mil votos. Eu espero que tenhamos. Vai ter. Porque a gente tem candidaturas fortes, né, de todos os lados, da esquerda, da direita e ao centro. E eu me considero, sim, uma candidatura forte pelo histórico que a gente tem e pelo meu pré-candidato a governador, que é o Eduardo Paes. Então, eu acredito que esse ano a gente tem de Friburgo, para deputados estaduais nascidos, estados de trabalho que estão daqui, mais de 40 mil votos. Eu pesquisei, nos últimos 20 anos foi o menor número que nós tivemos de Nova Friburgo. Falta de representação, Modesto. Falta de representação. Com menos votos no passado, nós tivemos mais votos em Friburgo. A gente está com uma crise de liderança em Nova Friburgo. Isso aí foi que a gente chega à conclusão, é isso. É que os nossos candidatos não estimularam o eleitor e as urnas a votar nos candidatos da terra, que é lamentável. Eu continuo votando neles, eu fui um desses 38 mil, tá? Eu tenho certeza que eu e minha esposa fomos, mas eu acho lamentável. Foi 38? Então meu combinado contigo vai aumentar. Vão ser mais de 45. Eu espero que passe de 50 pelo menos. Nós estamos chegando nos últimos 3 minutos e isso é apenas um exercício meio de... Você já falou do que nós podemos esperar de um deputado estadual. Se você pudesse eleger 3 bandeiras suas, que você considera primordial que sejam defendidas na Leste em favor de Nova Friburgo, que 3 bandeiras seriam essas? Se você tiver mais e tiver tempo para falar, você pode até falar. Perfeito. Em favor especialmente de Nova Friburgo, eu tenho 3 bandeiras indiscutíveis. Saúde. É inadmissível hoje o nosso sistema de saúde, tanto municipal como a falta de apoio estadual e federal. Então a gente precisa revolucionar a saúde de Nova Friburgo região. E dentro da saúde, o que você acha que é fundamental hoje? Dentro da saúde hoje, a gente tem que... Claro, primeiro que eu não quero usar do momento eleitoral para tantas famílias que estão numa situação tão difícil como é a questão do câncer. Eu acho muito triste toda eleição, todo mundo vindo falar do hospital de câncer. Isso. Mas, assim, o básico, tem que finalizar essa questão do hospital do câncer, que a obra está pronta, mas não tem infraestrutura, não tem médico, não tem equipamentos. Ou seja, não atendeu ninguém, não está pronto. Não está pronto. Então, a gente precisa, na saúde, finalizar o hospital do câncer, defender que o próximo governador abra em Nova Friburgo, de fato, um hospital referência, principalmente o centro de imagem. A gente tem em Nova Friburgo 204 mil habitantes, mas na região a gente tem 500 mil pessoas. Tem gente que está 2, 3 anos na fila de um exame. Então a gente precisa de um centro de referência de imagem, a gente precisa de um espaço, de fato, que possa apoiar as nossas crianças. Eu tive uma ideia, que eu até mandei aqui uma mensagem para o pré-candidato ao governo Eduardo Paes. A gente precisa de uma UPA infantil, uma UPA pediátrica. Então, primeiro, precisa que o governo do estado arregace as mangas e valorize Nova Friburgo região. Você só tem 1 minuto agora. Perfeito. Minha primeira pauta, saúde, é indiscutível. É minha pauta de vida. Não dá mais para ter gente morrendo por falta de remédio e falta de exame. Segundo, a gente precisa de infraestrutura. É produção agrícola, produção cimentícia, cimenteira, é a questão das confecções, da moda íntima, escoamento de produtos, duplicata das vias. Então a gente precisa, de uma vez por todas, fazer as obras de infraestrutura. Quem foi o último prefeito que valorizou isso foi Heródoto Ben de Mello. Além do Heródoto, Paulo Azevedo inaugurou a Via Expressa. Foi a última grande... Com o ex-senador Nelson Carneiro. Foi. Pai da minha deputada federal, Laura Carneiro. Foi ele que viabilizou a Via Expressa, cortando Olaria Cônego. Gente, isso foi na década de 90. Foi final dos anos 80 e início dos anos 90. Não dá mais para a gente não ter líderes sérios em Nova Friburgo que não batam na mesa do Estado e não resolvam a infraestrutura.
a saúde, que eu já falei, e uma questão que é cara na minha construção de vida, que é a oportunidade, trabalho. Dentro de trabalho, entenda-se que tem educação também, mas hoje a gente tem a juventude neném, que não estuda e não trabalha. A gente tem cada vez mais, as pessoas se aposentam também mais tarde, as pessoas querem empreender, as pessoas querem trabalhar. Por que as pessoas são obrigadas a ir para São Paulo ou para a capital, para o Rio de Janeiro, para conseguir um emprego digno? A gente tem que vencer os desafios da abertura do comércio. Acabou seu tempo. Perfeito, mas para finalizar, a gente tem que vencer os desafios econômicos no Nova Friburgo. A moda íntima precisa se transformar. A gente vai investir nessa questão do trabalho e renda da população. E isso tem a ver com moda íntima, turismo e diminuição dos impostos. Então, resumidamente, saúde, infraestrutura e trabalho. Essas são as 3 pautas que eu vou defender com unhas e dentes a população de Nova Friburgo e da região serrana. Bem, Shailo, obrigado pela ajuda aí. Noemi, obrigado por estar aqui com a gente. Marcos, obrigado por ter vindo. Obrigado pela oportunidade. Seus 30 segundos. Então, agradecer ao telespectador, todo mundo que está acompanhando dentro de casa, agradecer ao senhor Modesto, sempre muito inteligente com as perguntas, e deixar aí para a população, quem quiser conhecer mais o meu trabalho, @MarcosMarinsRJ, e sempre desconfiem de quem quer deslegitimar o trabalho de quem fiscaliza e tem coragem para representar você. Então, quer saber informação detalhada? Manda mensagem para mim, @MarcosMarinsRJ, e prestigiar e agradecer a toda a imprensa de Nova Friburgo, que é uma imprensa séria. Obrigado. Bem, agradeço a presença do Marcos Marins. Na próxima semana, se o bom Deus e justo Deus permitir, estarei com mais um pré-candidato. Lembrando que estão encerrando essa série, porque já estão chegando as convenções e vem o registro das candidaturas, e aí muda todo o jogo e eu não poderei jogar mais com um pré-candidato, tá bom? Fique com Deus, um beijo no coração de todos.